Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área para trazer mais um conteúdo relevante para você que quer uma redação de alto desempenho e, aliás, para você que quer cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida. E dessa vez eu faço aqui uma indicação que vale para gregos e troianos e todos aqueles que querem não apenas produzir uma redação de alto desempenho, mas adquirir vocabulário, adquirir conteúdo, pensar o mundo de uma maneira diferente. Mas antes, quero convidá-los para curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo que eu tenho certeza vai contribuir para a sua melhoria enquanto ser humano. Isso eu te garanto até o final do vídeo. O detalhe também é que eu vou pedir para que você se inscreva no canal para que você possa trazer esse combustível para que eu produza ainda mais conteúdos relevantes para você que quer não apenas fazer uma boa redação no Enem, nos vestibulares, mas também nos concursos públicos. Afinal de contas, a dissertação argumentativa, que é o tipo textual que eu vou tratar nessa aula, aparece na maioria dos certames, então vai ser muito tranquilo para que você consiga aí adquirir esse repertório e, consequentemente, fazer uma boa redação. Beleza? Guerreiros, olha só, eu vou começar aqui, ó, trazendo essa capa icônica, com este porco aqui na capa, ó. Olha só. No livro do George Orwell, lembrando, escritor inglês aí dos mais famosos, trazendo também talvez a sua principal obra, talvez ali ao lado de 1984, que é A Revolução dos Bichos. Inclusive, esse livro aqui está no meu top 5 dos melhores livros que eu já li na vida. Apesar de ser um livro muito curto, né, muito pequeno, ele tem aí, fora o pós-fácil, ele tem aqui, 121 páginas? Isso. Ele vai ter aí 121 páginas, 112, né? Nessa edição aqui da Companhia das Letras, tá? Esse livro, inclusive, está muito baratinho lá na Amazon, beleza? Então, vale muito a pena para você ter essa obra, né? Eu prefiro os livros físicos, né? Porque eu gosto muito de sentir o livro aqui, né? De pegar o cheiro do livro. Isso é essa coisa mais degustativa da literatura. Isso é algo que eu gosto bastante. Essa coisa mais sensitiva, né? Enfim. Mas é uma indicação que eu faço para todos vocês, porque esse livro foi publicado em 1945, aí, ao término da Segunda Guerra Mundial, e traz aí um conteúdo que nos faz refletir, inclusive, sobre o ambiente político, sobre os interesses que circundam as relações humanas. Lembrando que a Revolução dos Bichos, ele faz uma personificação, né, que é uma figura de linguagem, em que ele atribui falas e atitudes e comportamentos humanos aos animais dentro de uma fazenda, e aí ele discorre a respeito muito inspirado aí nos comunistas, né, da Revolução Russa. Enfim, mas eu não vou dar muito spoiler, eu quero que você leia. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando. É uma obra de uma reflexão assim absolutamente impressionante. Mas em cima dessa obra, na verdade, a aula de hoje é para tentar trazer essa obra para dentro da redação. Lembrando que eu fiz na aula anterior, que eu postei aqui no canal, tratando sobre o livro O Mito de Sísifo, do Albert Camus. E eu retirei uma citação desse livro e coloquei ali como repertório no tema do Enem de 2015. E hoje eu vou tratar o tema do Enem de 2017. E assim, alguns me perguntam, né? Por que você sempre fala do Enem, do Enem, do Enem? Porque o Enem é a maior prova do Brasil, aqui disponibiliza o maior número de vagas, uma das maiores provas do mundo, e é claro, serve como referência para as provas discursivas de modo geral. Eu tenho dito que, inclusive nos concursos públicos, o Enem vem ditando tendências. Então, é preciso que a gente se atente muito para o que o Enem coloca como diretriz, para que, independente das provas que eu vá fazer no futuro, eu tenha o Enem como referência, porque é sim, de fato, uma grande referência para todos nós. E para utilizar esse repertório, lembrando, o repertório no Enem diz respeito à competência 2, tá? Que fala da questão do repertório sociocultural produtivo. Então, geralmente, esse repertório, né? Nesse caso aqui do argumento de autoridade, ou trazendo as artes para dentro da redação, geralmente isso vem no início do texto, tá? Eu costumo dizer que nós temos que tentar imaginar a condição que o avaliador vai olhar para o nosso texto, qual é o olhar que ele vai ter do nosso texto. E esse olhar, ele é muito rápido, né? Inclusive, eu até citei aqui a entrevista Confissões de Corretora do Guia de Estudante,
em que traz aí a corretora mostrando ou relatando, né, aquilo que ela faz ao longo da correção. Geralmente, segundo ela, um texto que não causa dificuldades, 1 minuto e meio. Então, a ideia é você impactar de cara, claro, trazendo um repertório que seja legitimado, que seja pertinente, que seja conectado, mas que seja impactante acima de tudo, porque a redação também é um jogo psicológico. Vamos lá? Vamos para essa análise? Olha só, lembrando que o tema do Enem de 2017 falava dos desafios na formação educacional dos surdos, né? O eixo temático minorias e educação foram a tônica dessa edição do Enem de 2017. Guerreiros, olha só, de cara nós vemos aqui uma citação direta, tá? Porque ela veio entre aspas. Eu geralmente não recomendo essa citação direta, mas eu quis colocar apenas para fazer uma variação, já que na última aula eu fiz uma citação direta e mostrando que é possível fazer das duas formas, não interfere em absolutamente nada, desde que seja feito da maneira certa. Então diz assim, ó: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Na realidade, essa frase talvez seja a mais famosa desse livro, porque na verdade ele trata como hipocrisia essa ideia de igualdade, né? Então, basicamente, esse pressuposto aqui que ele traz no livro, ele contraria, né? Ele é diferente do princípio de isonomia que está na nossa Constituição, tá? Inclusive está lá no caput do artigo 5º. Eu estou colocando só como referência porque isso pode ser utilizado inclusive ao longo da redação. O texto que foi calçado em cima desse repertório, ele pode trazer isso ao longo do texto. Lembrando que antes de qualquer coisa, né, a gente faz aqui a divisão de períodos. Então, nós temos aqui um primeiro período, né, constituído por essa citação, um segundo período, aqui um terceiro período, aqui um quarto período e aqui um quinto período. Aí você fala, poxa, não tem muitos períodos nesse texto. Vocês vão perceber que os períodos aqui eles foram divididos dentro dessa coerência em que as ideias foram encadeadas. Então, percebam que um parágrafo, como a da introdução, ela varia entre 3 e 5 períodos, talvez não mais do que isso, porque aí poderia incorrer em um truncamento sintático. Então, a gente mantém esse número entre 3 e 5. Se você faz menos que isso, pode ocorrer aí o contrário, né, que é uma justa posição sintática, que no caso do Enem você vai perder pontos aí na competência 1, tá? Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Então a citação aqui ela foi ipsis literis mesmo, ela foi na íntegra. E aí entra a questão da pertinência do porquê desse repertório estar ali. Vamos lá? A icônica frase do livro A Revolução dos Bichos, do escritor inglês George Orwell. Então, duas coisas importantes, né? Eu tenho aqui a obra, né, de onde foi tirada a citação, também entre aspas, e aqui o escritor inglês George Orwell, porque eu especifiquei quem é o autor dessa frase, tá? Simboliza a ideia de privilégio de um determinado grupo público em detrimento de outro. Então, assim, nós temos aqui, portanto, a explicação da frase, né, ou seja, a contextualização dela, ou seja, o privilégio de um grupo em detrimento de outro. Porque no contexto aqui do livro, os porcos que eram os mais inteligentes, né, instituíram essa regra. E aí, ao longo do livro, vocês vão perceber o porquê dessa regra foi instituída, que na verdade ela foi mudada ao longo do tempo, certo? A ideia que inicialmente era que todos os bichos são iguais. A gente sabe que não é bem assim. O George Orwell já enxergou isso muito antes, né? Lamentavelmente, aqui nós temos um advérbio, né, que vai instituir aquela ideia de configuração de autoria, marca de autoria, que já competência 3, a aludida personificação distópica, personificação à figura de linguagem, e distópico porque a Revolução dos Bichos é considerada uma distopia. É uma constante no Brasil, ou seja, o privilégio de um grupo em detrimento de outro. Já que existem severos desafios, aqui nós vamos entrar para a retomada do comando, severos desafios na formação educacional de surdos. Então, nós temos aqui uma retomada do comando, juntamente com, vou pegar outro pincel aqui, severos desafios, né? Então, estou instituindo uma tese baseada no comando, né? Dizendo que sim, há desafios na formação educacional dos surdos, pois tal parcela da população sofre com a falta de um tratamento equitativo. Lembrando, guerreiros, a ideia de o tratamento equitativo é aquele princípio aristotélico que, inclusive, está na nossa Constituição, né, da ideia de equidade. Tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida das suas desigualdades. Então, essa é a ideia dos surdos, né? Então, já que eles estão em posição de desigualdade, é preciso que haja um tratamento desigual nesse sentido.
pois tal parcela da população sofre com a falta de tratamento equitativo. Então, aqui eu faço a confirmação da tese junto com o comando. Então, perceba que nós já cumprimos aqui algumas partes. Lançamos o repertório é legitimado porque vem de uma obra literária. Nós temos aí a questão da pertinência do repertório, vocês perceberam que ele é pertinente, ou seja, que ele está, de fato, eu mostrei para o avaliador do porquê dele estar ali e está conectado aqui com o tema e com a minha tese. O que está faltando? Está faltando os argumentos. Então vamos lá. Assim, ou seja, é uma conjunção aqui conclusiva, né? Assim, vou até colocar outra cor para a gente não se embolar aqui. Ou seja, estou tirando a conclusão disso que eu disse, tá? Uma conclusão. É fato, mais uma vez aqui, guerreiros, ó, a marca de autoria, é fato, né? Eu estou confirmando, sendo peremptório ali, né? É fato que a referida situação ocorre, seja pela inoperância estatal, então eu tenho um primeiro argumento aqui, que eu vou utilizar outra caneta, a inoperância estatal, o primeiro argumento, seja pelos preconceitos arraigados na cultura nacional. Então, eu tenho aqui um primeiro argumento, aqui eu tenho um segundo argumento. Então, eu entendi que eu poderia encerrar o parágrafo com um conectivo, né, doravante, que dá a ideia de futuro, né? Doravante, daqui para frente, urgem soluções para dirimir, ou seja, diminuir, atenuar, a problemática em questão. Basicamente, aqui é só uma conjunção para finalizar o parágrafo. Aquela ideia que eu sempre falo de início, meio e fim do parágrafo, né? Então, tem um repertório como início, como centro do processo e a finalização, já pensando aqui, guerreiros, na intervenção, né? Porque esse doravante, daqui para frente, eu já estou pensando aqui, ó, na competência 5, que é aquela ideia de intervenção. Beleza? Aquela ideia de intervenção. Justamente por conta desse termo aqui, ó, soluções, né? Então, nós sabemos que o final da dissertação argumentativa, principalmente no Enem, e provas em geral que pedem essa solução, que são problemas que pedem solução, então vai ter esse final, né? Porque eu sempre digo que o final de uma dissertação argumentativa que fala, que versa sobre um problema social é a intervenção. Então, nós temos aqui, portanto, a ideia de urgir soluções para dirimir, diminuir, atenuar a problemática em questão, que é basicamente a ideia da formação educacional dos surdos. Então, percebam que nesse parágrafo de introdução nós já cumprimos aqui, mais uma vez, aquela ideia. Repertório, legitimado, pertinente, conectado. Então, nós temos o tema com a retomada desse comando junto com a tese de confirmação e também os argumentos e a finalização do parágrafo, lembrando que nós temos aqui a divisão de períodos, tá? Para que o parágrafo não fique longo, né? A ideia de períodos longos. Eu tenho também os conectivos, que aí já é competência 4, tá? E, evidente, tenho aqui todos os pré-requisitos necessários para que eu faça uma introdução que seja coerente com aquilo que o Enem solicita e outras provas também. O detalhe é que este repertório aqui, ó, da Revolução dos Bichos, é ideal para você tratar de temas que envolvem minorias, né, que são públicos com tratamento desigual. Por exemplo, idosos, aí vem, né, problemas como racismo, intolerância religiosa, homofobia, xenofobia, misoginia. Então, públicos que têm um tratamento desigual, idosos, crianças. Então, você pode utilizar, sim, esse repertório, porque ele fala da questão de privilégio de um público em detrimento de outro, contrariando o princípio da isonomia e o princípio da equidade trazido por Aristóteles. Então, se esse conteúdo foi relevante para você, se ele te ajudou, dê essa moral para o Barbudo, curta, compartilhe, comente o conteúdo, se inscreva no canal para que eu possa ter esse combustível para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês e, é claro, para cumprir a nossa missão, que é produzir a melhor redação das nossas vidas, e eu tenho certeza que vamos chegar lá, beleza? Um abraço a todos e vamos sempre para cima deles.